Olha só, existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro do nosso corpo agora mesmo. Por muito, muito tempo, a gente pensou que a perda óssea era, sabe, só desgaste natural, coisa da idade. Mas e se o verdadeiro culpado for justamente o nosso sistema de defesa? E se ele tivesse, de certa forma, virado a casaca? É uma ideia e tanto, né? Então vamos entender isso a fundo. E para a gente entender essa que pode ser uma verdadeira revolução na saúde, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema, que é a osteoporose. E claro, como a gente sempre olhou para ela até hoje. E olha, não é um problema pequeno, não. A gente está falando de uma crise de saúde global. A osteoporose afeta mais ou menos 200 milhões de pessoas no mundo. 200 milhões! É um número absurdo que deixa muito claro porque é tão importante, tão crucial encontrar uma nova forma de atacar esse problema. Sabe aquela ideia de que os nossos ossos são só estruturas paradas, estáticas? Pois é, não é bem assim. Na verdade, eles são tecidos supervivos, que estão o tempo todo num ciclo de se desfazer e se refazer. É uma renovação constante, um processo que a gente chama de metabolismo ósseo. Para visualizar isso, imagine uma equipe de construção. De um lado, a gente tem os osteoblastos, que são os construtores. A função deles é criar osso novo. Do outro lado, tem a equipe de demolição, os osteoclastos, que limpam o osso antigo e desgastado. Quando o corpo está saudável, essas duas equipes trabalham em perfeita harmonia, no equilíbrio perfeito. A osteoporose é exatamente quando esse equilíbrio se quebra. É como se a equipe de demolição ficasse acelerada demais, sabe? Superativa. E os construtores simplesmente não dão conta de acompanhar o ritmo. O resultado, a massa óssea diminui, a estrutura do osso fica frágil e o risco de fratura vai lá para cima. E aí tem outro ponto. Os tratamentos que a gente tem hoje, por mais que ajudem, muitas vezes têm suas limitações, efeitos colaterais ou até uma perda óssea de rebote quando o tratamento para. É aqui que a história toda ganha um rumo completamente novo e fascinante. Pense bem, e se o problema principal não for nem com os construtores, nem com a equipe de demolição? E se tiver um terceiro elemento, um agente externo bagunçando todo o canteiro de obras? E se esse agente for o nosso próprio sistema imunológico? E é exatamente nesse ponto que a gente entra num campo científico chamado osteoimunologia. É uma área que está mostrando para a gente uma conexão super profunda e até inesperada entre os nossos ossos e o nosso sistema de defesa. Então, o que é essa tal de osteoimunologia? Bom, de forma simples, é o estudo que prova que o sistema imune e o esqueleto não são dois mundos separados. Pelo contrário, eles conversam o tempo todo. As células do nosso sistema de defesa, na verdade, agem como se fossem os gerentes desse canteiro de obras dos ossos. Elas dão ordens, regulam o ritmo. É impressionante. Ok, então, se o sistema imune está no comando, quem são os, digamos, os agentes que estão causando o problema? Vamos começar pelos mais comuns, as células imunes mais abundantes lá no osso. Os macrófagos. É que os macrófagos têm, tipo, duas caras. Pensa assim, tem os macrófagos do tipo M2, que são os mocinhos, os fiscais de obra do bem. Eles ajudam os construtores, mandam sinais para acelerar a construção, mas também existem os macrófagos M1. Esses são a tropa de choque, mais agressivos. Eles soltam sinais inflamatórios que são basicamente um sinal verde para a equipe de demolição trabalhar sem parar. E adivinha o que acontece na osteoporose? Exato. A tropa de choque M1 assume o controle. E o mecanismo é basicamente este. Fatores como, por exemplo, a queda de estrogênio depois da menopausa, fazem com que o corpo comece a produzir muito mais desses macrófagos M1, a tropa de choque. Aí, eles liberam uma molécula inflamatória chamada TNF-alfa. Essa molécula age como um megafone, gritando ordens para a equipe de demolição, os osteoclastos, dizendo: podem quebrar tudo, e rápido. Mas calma, que os macrófagos não estão sozinhos nessa bagunça. Tem um outro grande culpado na história. Uma parte bem antiga do nosso sistema imune, chamada sistema complemento. Para facilitar, imagine que ele é tipo o sistema de alarme de incêndio do nosso corpo. E a ciência hoje já não tem dúvidas. Quando esse sistema de alarme dispara demais, sem necessidade, ele causa um belo estrago, piorando muito a perda óssea. A pesquisa é clara ao dizer que essa ativação excessiva do complemento é um fator-chave no processo. A sirene principal desse alarme, o gatilho, é uma molécula bem pequenininha chamada C5A. O problema é que na osteoporose, o corpo produz C5A em excesso.
Aí, essa molécula se encaixa num receptor, o C5AR1, que fica nas células ósseas. É como apertar o botão do pânico sem motivo, disparando um alarme falso que começa uma reação em cadeia de pura destruição. E o estrago que esse alarme falso causa é triplo. Olha só. Primeiro, ele manda um comando direto para as células construtoras se autodestruírem. É isso mesmo. Segundo, ele dá ainda mais força para a equipe de demolição. E terceiro, ele avisa os macrófagos para soltarem ainda mais sinais de inflamação. Ou seja, ele cria um ciclo vicioso terrível de destruição do osso. Ok, já entendemos o problema, a causa raiz. Mas agora vem a parte mais legal, a mais empolgante. Entender tudo isso está abrindo portas para uma geração totalmente nova de tratamentos. A ideia agora não é só remediar os sintomas. A ideia é, de fato, retreinar o sistema imunológico para que ele volte a trabalhar em equilíbrio. E essas novas estratégias podem ser divididas em 3 grandes frentes. A primeira é remetabolizar. É basicamente mudar o combustível das células de defesa para que elas fiquem mais calmas. A segunda é desescalar. Aqui, o objetivo é bloquear direto na fonte aqueles sinais de alarme falso, como o C5A. E a terceira é reequilibrar, que é usar diferentes compostos para ajudar o sistema todo a encontrar harmonia de novo. E já existem exemplos bem concretos disso. Na estratégia de remetabolizar, por exemplo, temos a metformina, um remédio conhecido para diabetes que consegue fazer os macrófagos virarem do tipo M2, o fiscal do bem. Para desescalar, tem o Avacopan, que funciona como se colocasse um tampão de ouvido no receptor do alarme falso, silenciando o pânico. E para reequilibrar, existem compostos como a icarina, que tanto incentiva os macrófagos do bem, quanto dá uma forcinha direta para os construtores de osso. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é muito poderosa. A osteoporose pode ser só a ponta do iceberg. Se a gente aprender a recalibrar, reajustar o nosso sistema imunológico, o que mais a gente não poderia consertar no nosso corpo? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar completamente a forma como a gente enxerga a saúde e a medicina nos próximos anos.